Em Marcos 10, a partir do verso 28, a palavra de Deus diz assim: E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém? Pode se assentar. Bem, só para a gente situar aqui, contextualizar em relação à palavra, né, o porquê dessa conversa, provavelmente na Bíblia de vocês o subtítulo, a partir do verso 17, está o jovem rico. E é a passagem desse rapaz que encontra com Jesus. Ele é uma pessoa afortunada, né, tem muitas riquezas, e ele pergunta a Deus como que faz para herdar o reino dos céus. Então, o Senhor vai citando os mandamentos, até que um momento ele interrompe e fala assim: Senhor, eu sei, eu já tenho praticado desde a minha juventude. E aí Jesus olha para ele e diz: olha, uma coisa te falta, vai e vende tudo que você tem, todos os seus bens, reparte aos pobres, toma a tua cruz, me segue, vem e me segue. E aí, por conta do apego que ele tinha pelas riquezas, ele se entristeceu e deixou para lá, né? E aí Jesus ele se volta para os discípulos e fala: olha, como é difícil alguém que tem um apego nas riquezas entrar no reino dos céus. Como é difícil, é mais fácil um camelo entrar uma agulha, né, do que o rico entrar no reino dos céus. Alguém que tem apego às riquezas. E aí os discípulos entre si falavam: caramba, quem então pode se salvar? E aí Jesus fala: realmente, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí que Pedro fala: nós deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus fala o que a gente acabou de ler, né? Na verdade, eu acredito que Pedro tenha perguntado, na verdade estava implícito assim: poxa, a gente tem feito tudo que você orientou a esse jovem, a gente tem feito. Tipo assim, será que tem chance para a gente? E aí Deus, ele vai e responde. Bem, essa palavra, essa passagem, eu já li, eu acredito que vocês já leram várias vezes, só que o Espírito Santo, Deus nos dá a porção a cada dia, né? E abre-nos o entendimento a cada dia. E eu fiquei muito maravilhada com o que Deus ministrou no meu coração. Por quê? Quando nós, né, todos nós, né, tivemos um encontro com o Senhor, amém? E quando nos é apresentado o Evangelho, quem é Cristo, e quando a gente começa a caminhar, né, quando a gente começa a caminhar a vida cristã, a gente começa, né, buscar o Senhor, ser um discípulo de Cristo, a gente se une a milhares de outras pessoas. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, né? Quando Jesus fala que ninguém que tenha deixado, por causa do Evangelho, casa, irmãos, irmãs, que nesse tempo presente não venha receber 100 vezes mais. E faz todo sentido, porque eu sou filha única, logo eu não tenho irmãos, mas em Cristo eu tenho milhares de irmãos. Eu tenho milhares de irmãos. Então, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente se une essa grande família, que é a família de Cristo, é a família do Senhor. Então, se nós fazemos parte dessa família, a gente vai agora entender que, sendo parte da família, nós também temos
responsabilidades para que essa família seja uma família saudável, né? Então, por isso que o tema que eu gostaria de dar para essa mensagem é: cuide da sua família. E aí, não é propriamente dito a família, assim, pai, mãe, claro que isso é fundamental, a gente tem que cuidar, até porque se a gente não cuida dos nossos, a gente é pior do que um ateu. Mas a intenção, o objetivo está relacionado à igreja, à família, à grande família do Senhor. Amém? Bem, no verso 30, né, Jesus ele garante para a gente que nós iremos receber, nesse tempo presente, no dia de hoje, a nossa família iria aumentar. E realmente, né? Olha quantos irmãos aqui, quantos irmãos espalhados pelo mundo. De fato, a nossa família aumentou muito. Muito, 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 muito. E aí, não só em irmãos, mas também em casas. Bem, eu não sei se todos tiveram oportunidade, mas quem tiver a oportunidade de conhecer as demais congregações, vai perceber que você se sente em casa. Se você for para a congregação de Itaboraí, eles são uns fofos, eles te recebem muito bem. Se for na igreja da Tijuca, o pastor Cleito, sua família, a igreja recebe muito bem. A gente se sente em casa. Se nós formos para Duque de Caxias, o trato é o mesmo. O trato, o amor, sabe? E parece que você está em casa, literalmente. Parece que, por mais que talvez seja a primeira vez que encontre aqueles irmãos, mas parece que a gente se conhece há muito tempo. É uma conexão muito forte. E a gente entende que o Espírito é o mesmo, para a glória do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus fala que nesse tempo presente, a gente, além da família, as casas aumentariam, faz muito sentido. Porque quando a gente, por exemplo, vai para Maricá, as casas estão abertas na casa da família do Gelton, da Dani, e quando eles vêm para aqui, para São Gonçalo, também. Então, e a gente vê na palavra de Deus que, ainda mais nas cartas de Paulo, em que ele fala, olha, recebe esse servo com alegria, enfim. As casas dos irmãos são as extensões das nossas casas. A gente se sente em casa. A gente se sente em casa. E é maravilhoso isso, como que Deus opera na vida dos irmãos, em cada congregação. A gente teve a oportunidade, meu esposo tivemos a oportunidade de fazer uma viagem aniversária de casamento, e a gente conheceu uma família que foi muito rápido, foi um dia, mas assim, é uma família também que é cristã, eles são de Belo Horizonte, e parecia também que a gente se conhecia há muitos anos, porque o amor e o carinho, sabe, o Espírito Santo operando, sabe, ministrando, e eu conheci ela uma vez só, um dia só, e parece que a gente se conhece há muito tempo. Então, é essa grande família do Senhor que nos cerca, né? E indo mais adiante, além das casas e da família, Jesus fala também que a gente ganharia 100 vezes mais em questão de casas, irmãos, mães, filhos. E quando eu vejo assim, mães, filhos, me lembra muito a questão do discipulado. Por quê? Lá na carta referente a Tito e a Timóteo, Paulo se refere a esses dois como filhos na fé, meus filhos na fé. Paulo não gerou Timóteo, não gerou Tito, mas em um dado momento eles tiveram junto com Paulo e eles aprenderam, aprenderam na convivência. E Paulo teve tanto carinho que tem eles como filhos. Então eu vejo isso como um discipulado. Quando, na nossa caminhada cristã,
a gente é discipulado, né? A gente conhece a Cristo, a gente entende o Evangelho. E a gente, quando entende o Evangelho, o nosso dever, né, que é o mandamento do Senhor, e de fazer discípulos, a gente passa isso para outra pessoa. Não só passa, mas caminha junto, anda junto, tem refeições, faz refeições junto, caminha, sabe? Caminha junto. E aí, o prazer que o discipulador ele tem nessa relação é de ver que aquela pessoa que está acompanhando o Evangelho, ela entendeu e ela consegue caminhar com as próprias pernas. E isso é gratificante, né? É como eu estava falando com as meninas ainda há pouco, é como a relação dos pais com os filhos. Os filhos, eles, né, nascem, e aí eles começam a andar, a engatinhar, e você está junto, os pais estão juntos, observando, dando conselho, orientando, e até que eles vão aprendendo a andar, tendo maturidade, tendo as suas próprias coisas, as próprias conquistas, tendo família, e aí você fala assim, poxa, foi missão cumprida. Missão cumprida. Pronto. Mas, claro, que isso não impede de que, mesmo que eles, depois de adultos, né, possam voltar vir para o colo dos pais e pedir um conselho, e pedir um abraço, nada impede. Isso é a relação do discipulado, né, dos discipuladores. Essa relação que, por mais que não tenha gerado, mas na fé, através dos ensinamentos de Cristo, que a gente, pela misericórdia de Deus, mostra, e aquela pessoa no futuro ela começa a entender e também passar para outras pessoas, isso é gratificante. Então, eu vejo essa questão de mães e filhos como a questão do discipulado. E aí, é maravilhoso tudo isso, né? Essa família, esse acolhimento. Há pessoas que, quando se voltam para Cristo, né, elas têm, às vezes, elas ficam mais com as pessoas da comunidade, da igreja, do que com a própria família. Porque talvez aquela cultura daquela família, por exemplo, era uma família onde os primos saíam para beber, para ir para a balada, e quando a pessoa se volta para Cristo, então aborrece os demais. Então, acaba sendo motivo de chacota. Não está fazendo mais, não sei o quê, seu bobo, e outras coisas mais, né? E aí, acaba que muitos, enquanto não tiveram ainda um encontro com Deus, acabam se afastando daquela pessoa. Por quê? Porque ela optou por Cristo. E aí isso faz com que ela se aproxime mais dos que estão da congregação, dessa família na fé, né? E é maravilhoso todo esse carinho, mas, porém, nós temos uma responsabilidade. São muitos os nossos deveres como família, né, para manter essa família saudável. A gente tem responsabilidade para com ela. Eu listei 4, mas tem muitos. Para não tomar o tempo, eu listei 4 coisas. A primeira é cuide da sua família promovendo paz e não divisão. Provérbios 6, por favor. Provérbios 6, a partir do verso 16. Provérbios 6, 16. A palavra de Deus diz assim: estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. 1. Olhos altivos. 2. Língua mentirosa. 3. Mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos pecaminosos. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras.
E a sétima, e o que semeia contenda entre irmãos. Bem, a família de Deus é tão importante, e para Deus é algo tão importante, que a gente viu aqui, listou 7 coisas. Você vê, coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, ou seja, tem muitas outras coisas que o Senhor detesta, mas aquilo que Ele abomina são aqueles que semeia contenda entre irmãos. Bem, a palavra de Deus nos mostra que a igreja do Senhor é como também um corpo de Cristo, né? Sendo cabeça nosso Senhor. Eu também vejo como elos, né? Elos. E quem promove a ruptura desse relacionamento, causando divisão, se não houver arrependimento, se a pessoa não houver arrependimento, ela terá sérios problemas com o Senhor. Seríssimos problemas. Porque a palavra fala que Deus abomina quem pratica essas coisas, de causar divisão. E indo lá no início, lá no paraíso, houve essa divisão, né? Lúcifer, ele envenenou parte dos anjos e houve uma rebelião no céu. Então, é tão danoso esse tipo de coisa que muitas das vezes, às vezes, é talvez irreversível. Chega ao ponto de muitas pessoas são lançadas para fora por conta disso, por conta dessa divisão. E Deus não se agrada disso. Deus, ele não deseja que ninguém se perca. E quem promove esse tipo de coisa vai ter sérios problemas com o Senhor. E, gente, para quem criou os céus e a terra, a humanidade, a gente não quer ter problemas com alguém que criou os céus e a terra, que sabe de todas as coisas, que é onisciente, onipotente, presciente. A gente não quer ter problemas. Então, não seja o causador de divisão, promova a paz. Não cause divisão entre a família de Cristo, porque a família de Cristo é preciosa para Deus. Amém? O número 2 cuide da sua família estando na sua posição. 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12, a partir do verso... não, estou na 2 Coríntios. A partir do verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo, em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de milagres, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Bem, os dons é para a edificação da igreja.
E se nós estamos em Cristo, buscamos o Senhor, buscamos a Tua presença, Deus reparte da forma que quer os dons. Então, como que a gente cuida da nossa família estando na posição? Se Deus já falou com você sobre o dom que Ele te deu, né, que Ele te proporcionou, não para a sua glória, mas para a edificação da igreja, para a edificação mútua, esteja disponível para o Senhor, disponível para o Senhor. Porque o que acontece? Quando alguém deixa de orar, alguém sofre retaliação. A gente está numa batalha espiritual. E quando alguém está fora da sua posição, alguém sofre retaliação. Talvez a gente não saiba, mas alguém está sofrendo. Quando a gente deixa de fazer o que tem que ser feito, alguém vai sofrer. Então, esteja na posição em que Deus te colocou. Seja na oração, enfim, seja para evangelizar, seja para levar a palavra. Tem gente que tem esse dom de falar, né, de se comunicar, de apresentar o evangelho, tem essa facilidade. Então faça, não fique guardando, porque alguém está sofrendo. Assim como o nosso corpo, Deus nos fez perfeito, mas quando há um desequilíbrio, algum órgão, ele acaba sobrecarregando. E aí ele vai sobrecarregando, ele vai ter que trabalhar mais para poder manter o corpo vivo, só que tem um dado momento que ele vai parar, porque ele está sobrecarregado. Se o corpo não voltar ao equilíbrio, aquele órgão vai parar. Então, quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos colocou a fazer, alguém sofre. Alguém fica sobrecarregado no corpo de Cristo, a ponto de lá na frente causar desânimo, porque está cansado, é muita coisa e não tem ninguém para dividir. Então ele fica cansado. E tem um dado momento que ele esmorece, porque está sobrecarregado. Então a importância de que cada um esteja na sua posição é muito importante, seja na oração, seja no evangelismo, seja para cuidar da igreja, né? Para cuidar. Imagina se a gente entrasse aqui e o banheiro tivesse imundo, e tivesse tudo desorganizado, tudo sujo. Você não teria prazer de estar aqui, um banheiro imundo, mas porque alguém se disponibilizou em cuidar, então isso torna o culto mais agradável, um lugar limpo, né? Nós somos uma igreja simples, mas limpinha, né? Nós somos pobres, mas a gente é limpinho. A gente é pobre, mas a gente é limpinho. Então, foi necessário que alguém se disponibilizasse para poder limpar, para poder organizar. E isso torna um culto agradável, porque está tudo organizado, está tudo limpinho, está tudo cheiroso, para que o culto fosse feito para o Senhor. Então, estejamos na nossa posição, para que ninguém sofra um dano de desmotivação, enfim, esteja na sua posição. Amém? Bem, o item 3 é: cuide da sua família, encorajando-os. Hebreus capítulo 10, é um versículo, né, que muitos conhecem, né? Hebreus 10, 24 e 25. A palavra de Deus diz assim, vamos ler a partir do 22, né? Cheguemos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros
para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Como que você cuida da sua família espiritual? Encorajando. Há momentos da nossa vida em que a gente está bem, outros momentos que a gente não está muito bem, né? Todos vocês sabem que na semana passada nosso carro foi levado, né? E, irmãos, por mais que a gente não tenha o coração no bem, mas foi algo que foi comprado com muito esforço, né? Com muito esforço para alguém vir com a mão grande e levar, né? E isso nos entristeceu muito, 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 muito. Porém, para a glória de Deus, como a gente faz parte dessa grande família, houveram irmãos que nos encorajaram e que nos encorajam a permanecer, mesmo mediante essa situação difícil que a gente tem passado, até porque a gente está caminhando, né? Vamos dizer assim, literalmente, nós estamos caminhando. Mas houveram irmãos que nos encorajam com palavras, mediante a palavra, e nos encoraja mediante um abraço, nos conforta mediante um abraço, nos encoraja, nos exortando, né? Talvez a gente desvia um pouquinho e o irmão fala assim, olha, você está indo para o caminho errado, a palavra de Deus diz isso, você está indo para um caminho errado. Então, isso é encorajar, isso é cuidado, Quando alguém mostra carinho, amor, né, pela outra pessoa, às vezes a gente entende que amar outra pessoa é sempre dizer sim, 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 e acatar tudo que a pessoa diz. Não, você demonstra amor também falando assim, cara, você está errado. Está errado. Você está errado, porque eu te amo, você está errado, eu estou vendo que você está indo por um caminho errado. E porque eu te amo, eu estou falando o que é certo, mediante a palavra. Isso é encorajar. E a palavra de Deus fala que, à medida que aquele grande dia se aproxima, é muito mais necessário que a gente encoraje uns aos outros para permanecer. Porque a situação no mundo, né? A gente tem visto assim, funilando, né? A questão dos cristãos. Em alguns lugares, a perseguição aos cristãos é mais ferrenha. Aqui tem sido não está tendo uma perseguição de alguém apontando uma faca, uma arma, né, na nossa cabeça. Mas uma censura aqui, um cala-boca dali, está começando, já se iniciou. E daqui para frente, mediante a palavra, as coisas vão piorar. Então é necessário, muito necessário, que a gente encoraje uns aos outros para que possamos permanecer na presença do Senhor. Permanecer. Então, uma forma de você cuidar da sua família é encorajando o seu irmão, encorajando a sua família. E, por fim, uma forma de cuidar, né, que é lógico, né? Ore por sua família. Tiago 5, por favor. Tiago 5, a partir do verso 16. O verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. A gente sabe que, na verdade, não tem um número exato, mas a gente sabe que são muitos cristãos, não só no Brasil, mas em outros países, em outros continentes. Como que a gente dá conta
dessa grande família, porque é impossível conhecer todo mundo, porque são muitos, né? A gente só vai se conhecer na glória, todo mundo, né? Não tem como dar conta de todo mundo. Como é que a gente vai ter pessoalmente com essas pessoas? Como é que a gente vai dar conta dessa família? Como é que a gente vai cuidar dessa família num todo? Através da oração. A oração, ela atravessa barreiras, atravessa continente. A oração atinge o continente asiático, africano, europeu. A nossa oração, ela não tem barreiras. A gente não tem como embarrear. Alguém pode falar assim, não, você não pode entrar na minha casa, mas ninguém pode impedir de orar por ela. Então, uma forma de você cuidar dessa grande família a qual você pertence é orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. O quanto que nós estamos dedicando a nossa oração pela nossa família na fé? Será que os nossos interesses acabam ficando num lugar de primeiro as minhas coisas, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e nunca o outro, nunca a nossa família? Há quanto tempo você não ora para que portas venham ser abertas para o Evangelho? Há quanto tempo a gente não ora para que haja um avivamento, haja um arrependimento? Há quanto tempo nós não oramos para que que aconteça um amadurecimento na igreja? Há quanto tempo? Será que a gente tem orado, se atentado para as nossas famílias? Será que a gente tem orado para os cristãos que estão sendo agora mortos, que estão sendo perseguidos, famílias que estão sendo separadas, irmãos, chefes de família, crianças órfãos, viúvas? Será que nós temos orado por essas famílias? O quanto a gente tem se dedicado à nossa família na fé, nas orações? Nós precisamos interceder uns pelos outros. Nós precisamos interceder uns pelos outros. É necessário. É necessário. Então, uma forma de cuidado é você orar. Orar. Eu não sei falar, eu não sei me expressar. Gente, ore, 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 ore. Nunca é demais a oração, ore. Ainda mais que os dias estão maus, muito maus, estão péssimos. Ore, ore, ore. Ore pela sua família. Ore pela sua família. Cuide da sua família. Agora, qual é o objetivo? Por que Deus tem tanto interesse na família, né? A gente vai voltar lá no texto inicial, em Marcos. Marcos 10. Eu vou ler o 30, né? Que não receba 100 vezes, tanto já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e campos. E aí, entre essas vírgulas, com perseguições. A gente citou perseguições, né? Quando depois eu li, antes de vir para cá, parece até que é um ciclo, esse versículo. A gente se encontra com Cristo, entende o Evangelho, a gente forma essa grande família, e essa família, a gente, né, aumenta a nossa família, aumenta nossas casas, mas a gente passa também por perseguições. Essa família aqui vai passar por perseguições. Jesus, ele já adianta que nós vamos para Cristo, nós vamos ter esse carinho dos irmãos, as casas disponíveis, porém com perseguições. Não está com letra pequenininha, está bem aí, com perseguições. Jesus, ele não só falou da igreja que foi perseguida naquele período, mas nas demais situações ao longo da história da igreja que os cristãos foram perseguidos.
E haverá um dia que, simultaneamente, toda essa família de Deus irá ser perseguida. Irá ser perseguida. Todos aqueles que amam o Senhor de fato irão ser perseguidos de forma simultânea, porque hoje a gente vê assim focos, né? Em tal lugar, por exemplo, a Coreia, se eu não me engano, a Coreia do Norte, ela está, acho que, no topo de cristãos perseguidos. É bem tenso lá. Porém, haverá um dia em que todos nós iremos passar por essa situação. Eu lembro de um filme que eu vi do Paulo, apóstolo Paulo, em que, é claro que, se tratando de filme, né, o que a gente entende, o que a gente sabe de licença poética. Então, o autor ele pode incluir coisas, tirar coisas, enfim. Mas há um dado momento em que um grupo de cristãos estavam numa cela, né, essa é a imagem. E aí eles estavam prestes a serem levados para serem mortos. E ali estava criança, estava jovem, estava uma pessoa mais velha ali. E ali, se eu não me engano, era o Lucas que estava ali, falando, dando encorajamento para aquelas pessoas. E os relatos que tem é que os cristãos que foram mortos, né, não tinha na face deles tristeza. Não tinha. E é por isso que eu entendi o porquê que Deus tem tanto cuidado com a sua família, porque no final dessas situações, a gente vai ter a palavra em nossos corações e uns aos outros para encorajar. A gente vai ter uns aos outros. Talvez a gente ora pela nossa família biológica, né? Para que se converta, para que tenha um encontro com o Senhor. Mas nem todos vão dar ouvidos, infelizmente. A gente vai continuar orando, intercedendo pelas nossas famílias. Mas, no final, talvez não esteja aquele parente sanguíneo do seu lado. No final vai ser alguém na fé, um irmão em Cristo, que vai estar do seu lado encorajando. E eu fico imaginando que não só eles, mas muitos que passaram pelo martírio, no momento de aflição, um encorajava o outro e falava assim: daqui a pouco a gente vai se encontrar. Daqui a pouco a gente vai se encontrar, isso vai passar, a gente vai se encontrar, persevera, vamos ficar firme. A gente vai se encontrar com Cristo. A gente vai se encontrar, fica firme. Fica firme, a gente vai se encontrar, a gente vai estar lá, daqui a pouco a gente está lá, daqui a pouco a gente se vê. E aí eles vão crendo que assim que eles forem, eles vão ter um encontro com Cristo. E essa família que se originou aqui na terra, num dia iremos ficar eternamente juntos no céu. Porque a palavra de Deus diz, no finalzinho, no verso 30, diz assim, né, que com perseguições e no século futuro a vida eterna. Ou seja, Jesus ele garante que aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós temos uns aos outros. E a nossa família aumenta, nossas casas aumentam, o carinho, né, enfim, tudo aumenta. E a gente vai passar por perseguições, mas a gente encoraja um ao outro. E aí Jesus, ele também fala que aqui vocês vão ganhar isso. E no vindouro, a vida eterna. Ou seja, a família que foi originalmente criada aqui, todos nós, os do continente asiático, todos nós, iremos morar com Cristo no céu, com Deus, com Jesus. Por isso que é necessário que a gente entenda que
não é responsabilidade, claro que todos nós temos responsabilidade, claro que o pastor tem responsabilidade, mas não é algo exclusivo do pastor, o cuidado uns dos outros, mas cada um, na sua individualidade, tem a responsabilidade de manter a família saudável, motivada, encorajada, para que no final, juntos, possamos entrar no reino dos céus. Amém? E só uma coisinha assim que eu acabei esquecendo, são muitos outros conselhos, mas até mesmo em conhecer a palavra é um cuidado. Porque quanto mais a gente conhece a verdade, mais fácil a gente vai conhecer o que é mentira. E aí, conhecendo a verdade, a gente se protege e protege a nossa família das mentiras que são produzidas. Amém? Vamos orar? Ah, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, e te pedimos perdão, Pai, porque muitas das vezes nós não entendemos que nós temos responsabilidade uns com os outros, Pai. Talvez, às vezes a gente feriu alguém com palavras. Oh, Deus, às vezes a gente foi o divisor, Pai. Talvez a gente deixou de orar por alguém. Ah, Senhor Deus, nós pedimos perdão, Senhor, pela nossa negligência, Pai. Pedimos perdão, Pai. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão, porque nós entendemos que dependemos do Senhor, sim, mas também precisamos uns dos outros, Senhor. Nós não somos uma ilha, nós precisamos uns dos outros, Pai. Precisamos nos motivar, nos encorajar, Pai. Ensinar, Senhor. Ó Deus, traz esse senso de responsabilidade à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Pai, nesta oração, Pai, te pedimos, Pai, pela igreja do Senhor, Pai, espalhada por toda a terra, Pai. Ó Deus, abra as portas, Senhor, as portas que estão fechadas, que o Senhor possa abrir, Deus, para a ministração do Evangelho, Pai. Que os missionários possam, Deus, levar o Evangelho, Pai, aos vilarejos, Senhor, às comunidades, Senhor, mais distantes, que eles possam levar a Tua palavra, que eles não encontrem barreiras, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, que os irmãos, Senhor, venham crescer em amor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos, Pai, crescer em conhecimento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a andar, Pai, nos Teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, nos perdoa, Pai, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de responsabilidade para com o outro, Pai. E traga esse senso, Pai, para os nossos corações, em nome de Jesus. E que nós venhamos interceder, Pai, sempre pelos nossos irmãos, pela Tua família, Pai, espalhada por esse mundo, Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.